Fala pessoal, amigos, amigas, amigues. Vocês estão achando que esse canal é só homem que assiste? Claro que não. A paternidade é um projeto muito importante e muito grande para deixar só na mão do homem, gente. Então vem falar aí com a gente no E Agora José. Vamos lá? Bom, a paternidade, assim como a maternidade, ela deve ser um debate amplo como sociedade. Não é um tema de clube, não é uma rodinha de iniciados. A gente não pode esquecer que a gente mora num país em que o carnaval dura mais que a licença paternidade, por exemplo. Isso nos fala um pouquinho das prioridades de uma nação. E eu adoro o carnaval, não se engane, né? Então é por isso que eu te convidei aqui para falar de um fenômeno que é bem curioso hoje. Digamos, uma personagem, uma figura ali que começou a se apresentar e tomou conta de alguns redutos da classe média, concretamente, que fez do meio um fim. E aqui eu estou falando do homem desconstruído. Pois é, a gente viu, né, que a partir dos anos 2000, mais ou menos, teve um certo giro, um momento de quebra, de uma forma talvez de ser homem que foi ficando um pouquinho obsoleta aí com as necessidades do lar, da sociedade, dos grupos que reclamam o direito, né, de serem quem eles são, sem serem assassinados, perseguidos, achincalhados por isso. Eu não sei o que vocês acham disso, mas até seria legal ler vocês nos comentários. A verdade é que a sociedade ela foi discutindo pautas difíceis e complexas ao longo dos séculos. Foi trazendo o debate sobre raça, sobre classe, sobre orientação sexual, sobre drogas, sobre sexo, sobre muitos e muitos assuntos delicados, doídos, que afetavam a vida de pessoas, mas demorou, e demorou muito, para iniciar a discussão sobre o que significa ser homem no tempo e no espaço atuais. O que significa ser um homem nessa nossa sociedade? Esse era um debate que se resistia a acontecer, que se escapava, se escondia, era muito marginal. Se a gente analisar friamente, assim, de forma bem geral e ampla, tá? A forma em que um homem e um pai devem se comportar para a sociedade não mudou lá muita coisa aí nos últimos 5.000 anos, vai. A verdade é que do Pentateuco para cá, pouquíssimas mudanças estruturais ocorreram como tal. Algumas práticas foram reformadas, sim, algumas novas atitudes, algo de conflito superficial aí no homem heterossexual, pai, provedor, figura de autoridade, mas estrutura, sim, estrutura mesmo, pouco, e pouco já é uma generosidade. Aí, de repente, na virada do milênio, aparece um grupo de homens tímidos, inicialmente, que decide proclamar e anunciar assim, uma ruptura com os modelos ditos tradicionais. Nos aparece um homem que incorpora elementos tidos como do lado feminino da vida humana, né? Aí o cuidado da prole, a vivência emocional interna, uma sexualidade, uma sensualidade mais fluidas, relacionamentos mais significativos, afetos normalizados entre os amigos homens, cerveja artesanal baixa em carboidratos, alguns pedacinhos de pautas progressistas sobre raça, sobre orientação sexual, sobre a luta feminista, roupas coloridas, slings, entre outros itens de apoio aí à identidade. Mas é claro que esse homem, com suas novas crenças e com algumas novas práticas, gerou um cisma, né? Que acabou colocando outros homens que também estavam lá na virada do milênio perante uma decisão sobre para onde ir. Se movimentar, mesmo que timidamente, aí para essa existência que incorporava uma ou outra coisa do lado feminino da sociedade, ou, em vez disso, se movimentar em direção ao que faria mais sentido, que é rejeitar o feminino com ainda mais afinco para eles, saca? Então é bom lembrar que ao longo, sei lá, dos países, se você for ver os países, continentes, cidades, sociedades, enfim, a constituição psicológica do menino, e isso aqui no povo indígena, isso aqui na grande cidade, na esmagadora maioria dos casos, né? Em tudo que a gente conhece do lugar desse planeta, ela é feita em oposição à menina. Então, não sei, acho que eu estou meio confuso aqui, mas espero que não, aliás. Mas sabemos, ou seja, que como sociedade, no geral, tá? No geral, no mundo conhecido, a gente diz para os nossos meninos, olha só, meu príncipe, tá vendo aquele ser ali? Esse ser se chama menina, certo? E quanto mais você se distanciar das coisas que ela faz, das coisas que ela pensa e das coisas que lhe interessam e lhe cabem, né?
maior será a tua chance de virar rei, meu pequeno príncipe. É isso que a gente fala para os meninos. O sucesso da masculinidade durante milênios e através de culturas no mundo inteiro foi e é ainda se constituir em oposição ao que entendemos por mulher. Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Alguns homens abraçaram ainda mais essa ideia de se distanciar do feminino e foram lá se munir com tudo que eles podiam, de repente, para rejeitar ainda mais o feminino, né? Com as consequências que nós vemos hoje por aí. E no movimento talvez um pouco mais criativo, outros homens se aproximaram do feminino e adotaram algumas pequenas nuances desse universo desconhecido e complexo da existência social da mulher, né, para nós homens. Eu tô criticando isso? Não tô criticando isso. Calma lá, meu mano. Eu tô só entendendo, não como uma crítica, mas é um chamado à realidade. Aliás, eu não sei se isso existe em português, chamado à realidade. Posso falar isso, chamado à realidade, sei lá. Mas esse homem que se proclama como um homem feminista, como aliado, como desconstruído, como revolucionário, guerrilheiro do amor. Esse cara acabou às vezes fazendo do meio um fim, sim? Ou seja, o fim último, o objetivo futuro para a construção mesmo de uma sociedade igualitária, boa para todos, para todas, para todes e para tudo mais, em que o poder é realmente distribuído, que é cooperativo, que está amarrado com a equidade de gênero, né? Para a equidade de gênero, aliás, ser uma realidade, esse lado que está com um número maior de privilégios, de benesses, de benefícios dessa desigualdade, precisa abrir mão. Precisa perder para todos ganharem, né? Não adianta o lado desigual, o lado minorizado, o lado oprimido crescer tudo o que quiser, se o outro lado também cresce e se mantém no mesmo ritmo, né? Que igualdade seria possível ali? Então, para pensar em alguma coisa semelhante a uma equidade, um lado precisa ocupar e o outro desocupar. Um lado precisa empoderar e o outro desempoderar. Um lado vai precisar ceder para o outro se acomodar, não é? Então esse homem desconstruído, voltando ao assunto, acabou às vezes fazendo do meio o fim, né? Como ser desconstruído, seja lá o que cada um entender por isso, na verdade, fosse o objetivo final, o fim da coisa. Ah, eu sou desconstruído, pô, cheguei, eu já sou desconstruído, já ouvi. Será que não é estranho? É como, tipo um carimbo, uma certificação? Ou desconstruir o 9000? Mas o que a gente faz com alguma pessoa, uma coisa desconstruída? Qual a utilidade de algo que não está montado, que não está reconstruído? Eu acho que como ficar olhando pro Lego todo desmontado e achar que a brincadeira é isso, olhar para peças soltas. Ver os tijolos amontoados faz mais sentido do que tentar construir uma casa com eles, sabe? Acho que a gente confundiu um pouquinho o fim com o meio. Então, por isso eu não acho ruim que cada um de nós veja suas práticas em casa, lógico que não. Em sociedade, na frente de outros homens especificamente, isso é ótimo. Devia ser uma prática comum, aliás, que a gente tentasse ser cada vez mais legal, de estar junto, de conviver, ser mais confiável, ser menos explosivo, ser mais amoroso, ser menos ditatorial, menos irritadiço, mais cuidadoso, sei lá, menos irascível, menos agressivo, menos reativo, mais honesto. Ouvir mais, receber a crítica melhor, sei lá. Eu tô falando contigo, mas eu tô falando comigo também. Eu tô falando dos meus filhos homens também, dos meus meninos. Você não acha ruim ter novas crenças? É muito bom ter novas práticas. O que não podemos ter é uma ilusão de chegada, nem podemos de fazer da desconstrução eterna o nosso escudo protetor contra a crítica e a dificuldade que enfrentamos nos nossos relacionamentos de forma inerente, assim, de forma própria a um relacionamento. Você acreditar em uma nova realidade para sua masculinidade é legal, mas isso não te protege quando você for escroto de tempos em tempos e precisar de um ajuste. Isso não te dá crédito na praça para sair fazendo cagada porque eu sou desconstruído. Veja bem. E aqui de novo, eu tô falando contigo porque eu tô falando comigo, tá? Não tem chegada, só tem processo, na real. Não tem fim último, só tem caminho, só tem jornada, né? Sei lá, de repente ficou uma coisa meio desconexa esse episódio. Talvez a gente nem saiba direito mesmo como reverter essa estrutura de dominação masculina firme, né? Apenas estamos meio arranhando uma superfície sobre a qual, sei lá, a gente pode representar o que pode ser cuidar de um filho, sabe? Saber das coisas dele, dos detalhes que compõem essa infância. Talvez estejamos ainda caminhando assim para ser pais que acodem, que cuidem, que possam ser um porto seguro para uma criança pequena, que veja em nós
um adulto confiável e amoroso, né? Não é um juiz implacável, imprevisível. Acho que a gente está nesse caminho, sim. E tem suas conquistas, tá bom? Tem suas coisas a serem celebradas, com moderação, sem pirotecnia. A gente está falando disso aqui também no canal o tempo inteiro. Mas acho sempre uma boa relembrar que, no fim das contas, no que diz respeito à paternidade e à maternidade, e por extensão a masculinidade e a feminidade, o que estamos fazendo aqui é pagando dívida ainda, irmão. A gente não está gerando crédito. Então é isso. Aproveita e faz um pix, tô brincando. Deixa o comentário, deixa o like, deixa a crítica. É para isso que a gente está fazendo esse material para ti, para mim, para todos nós. É para levantar as questões e ver o que a gente faz. A gente se vê no próximo aí. Beijo.